Uma tentativa de golpe de Estado está em andamento na Rússia desde a noite dessa sexta-feira, liderada pelo Prigozhin, o chefe do Wagner Group. E as informações que temos até agora são bastante desencontradas. Então vamos entender aqui nesse vídeo quem que é o Wagner Group e o que exatamente está acontecendo. O Grupo Wagner é um grupo paramilitar formado em 2014 pela Rússia para apoiar os separatistas do Donbass no seu conflito contra o governo central da Ucrânia. E esse grupo é liderado por um oligarca amigo pessoal do Putin, o Prigozhin. Então, desde o começo da guerra da Ucrânia, a Rússia luta com o seu exército oficial, apoiado por grupos paramilitares como o Grupo Wagner. A vantagem disso é que os grupos paramilitares não precisam se submeter às mesmas burocracias que o exército convencional e pode fazer coisas que seriam ilegais para o exército convencional de um país, como, por exemplo, recrutar os presidiários da Rússia para lutar nos frontes mais sangrentos. O Grupo Wagner teve muito sucesso no fronte e foi responsável por algumas das principais conquistas da Rússia no campo de batalha, como a conquista de Soledar e Bakhmut. Acontece que durante a Batalha de Bakhmut, o líder do Grupo Wagner, o Prigozhin, começou a fazer graves ameaças ao ministro da Defesa russo, o seu Shoigu. Foi aí que coisas estranhas começaram a acontecer, porque o líder do Grupo Wagner começou a fazer vídeos diários atacando o ministro da Defesa russo e o próprio governo russo, repetindo histórias que pareciam bastante com a narrativa ucraniana dos fatos, dizendo que as baixas russas eram muito altas no fronte, que estava sem munição e que a Rússia estava mentindo sobre os números de baixas e de mortos no campo de batalha. E todo mundo ficou sem saber muito o que fazer com essas informações, porque não é comum políticos e militares russos terem a liberdade de criticar o governo dessa forma lá na Rússia. Então começaram a surgir especulações de que essas alegações do Prigozhin não passavam de uma simulação dos russos para tentar atrair os ucranianos a atacarem em regiões que os russos estavam muito preparados para se defender. E essas acusações continuaram por várias semanas, até que nessa sexta-feira, o Prigozhin acusou as forças armadas da Rússia de terem atacado o seu grupo e matado vários dos seus soldados. Então o Prigozhin decide marchar em direção a Rostov, na Rússia, com 25 mil de seus mercenários armados, porque em Rostov é onde está o centro de comando das forças armadas russas na invasão da Ucrânia. Após todos esses acontecimentos, o Putin veio a público, fez um pronunciamento à nação e disse que todos que se voltarem contra as forças armadas russas serão considerados traidores e punidos com a máxima rigorosidade. Ele não falou o nome do Prigozhin especificamente, mas todo mundo sabia ao que ele estava se referindo. Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. O Prigozhin, como resposta, diz que o Putin escolheu o lado errado e manda parte dos seus mercenários se deslocarem em direção a Moscou. E é aí que a coisa começa a parecer cada vez mais como um verdadeiro golpe de Estado. Uma grande quantidade de soldados e equipamentos militares são vistos nas ruas de Rostov e Moscou. Então, de duas uma, pessoal, ou realmente um golpe está acontecendo na Rússia, ou essa é uma das maiores manobras de dissuasão da história das guerras. Porque existe sim ainda a possibilidade de que tudo isso tenha sido uma grande manobra dos russos para atrair os ucranianos a atacar posições russas que estão fortalecidas. Existe também a possibilidade de que os russos estejam planejando um contra-ataque em alguma outra região mais ao norte em direção a Moscou e que tudo isso seja uma encenação para que possam deslocar milhares de tropas sem serem percebidos pela Ucrânia. Porque como resposta às ações do Grupo Wagner, os russos também mobilizaram milhares de chechenos e os deslocaram em direção a Moscou. Acontece que entre Rostov e Moscou está a cidade de Kharkiv, uma das principais cidades de interesse russo na invasão da Ucrânia. Então estaria um golpe militar realmente em andamento na Rússia? Ou seria essa uma manobra de dissuasão dos russos para distrair os ucranianos enquanto as tropas russas são movidas para um outro ponto do fronte? Vamos esperar para ver. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, continue acompanhando e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!